Esse episódio aborda temas sensíveis, como violência e uso de drogas, e pode não ser adequado para todos os ouvintes. Ouça com cuidado. Oi, eu sou Leandro Negreiros e esse é o podcast Mangueio, que narra a trajetória de Alessandra Martins por mais de 20 anos em situação de rua e sua atuação hoje como liderança e apoio para pessoas que enfrentam essa realidade. A fundação, pai, se foi cedo, a base desmontou, casa rodando, escola que falhou, Se você não ouviu os 3 episódios anteriores desse podcast, eu recomendo fortemente que você ouça na sequência, porque vai ficar mais fácil entender a trajetória da Alessandra. Mas já gestante da minha 5ª, gestação. Então, tive minha filha no sistema prisional, a Ellen, e ela permaneceu comigo até os 11 meses, porque situação. E aí eu comecei a escrever ofício em cima de ofício, porque eu era usuária. A quantidade que eles pegaram comigo de droga era de uso. Então, eu fui instruída por uma advogada que eu conheci, que era de atendimento nosso mesmo. Ela, Alessandra, não tem condições de você estar presa aqui, Então ela pediu exame de toxicológico e fez um rolezão que entendeu que era usuária, mas isso depois de 1 ano e 8 meses, que foi conseguir provar que eu era uma usuária sendo usada para aquela, situação. E aí eu venho para Asmari, bato na porta da Asmari. E aí ela me aceita e aí faz uma reunião, uma assembleia, os catadores tudo, falou comigo, Geraldo, se a senhora aceitar ela aqui dentro, todos nós vai sair. Ela, então, nós vai esvaziar isso aqui, porque ela vai ficar. E aí eu fiquei impactada com aquilo assim, porque ela desafiou. O dona Geraldo, ela pôs a associação dela, em risco por mim. Então eu não posso decepcionar ela, mas primeiramente eu não posso decepcionar a mim. Porque se eu quero, agora é a hora, porque apoio eu achei. Quem está na rua, principalmente mulher, ela não dorme à noite. Você dorme de dia, onde é que tem movimentação. À noite você tem que ficar esperto, senão você é violentada. Se você é uma mulher sozinha, ou você se prende a uma pessoa para te dar essa segurança, porque é homem, é seu companheiro, ou você vai virar a mulher de todos. Ou aí a gente, quando é uma mulher sozinha, você dorme, troca o dia pela noite. Isso é uma forma de segurança, é uma forma de se proteger. BH no coração, 81 na certidão. Pai engraxate, mãe artesã no chão. Corri mais que o medo, sonhei competição. Mas sonho cai, quando cai a fundação. Pai, se foi cedo, a base desmontou. Casa rodando, escola que falhou. 14 anos, gravidez, condenação. O mundo aponta o dedo, não oferece a mão. Mangueio não é escolha, é sobrevivência. Moeda no sinal pra bancar a existência. A rua não é casa, mas também não solta a mão. A rua não me matou, eu virei contramão. Bala no farol, sol queimando a pele. Amor vira faca quando a vida fere. Crack chega manso prometendo silêncio. Depois cobra tudo, rouba tempo e senso. Ser mãe na rua é guerra sem bandeira. Conselho diz não, mas não dá solução. Pra não perder meus filhos, fiz decisão cruel. Afastei pra proteger do inferno a céu aberto e réu. Episódio 4. Do outro lado da rua. É curioso perceber que a trajetória de Alessandra nas ruas é constante. Na primeira infância, acompanhando os pais no trabalho. Na adolescência, buscando sobrevivência e sustento. Na fase adulta, associada da Asmari, coletando e preparando o lixo para ser reaproveitado. A rua sempre foi o seu ambiente. Um olhar atento percebe sua evolução, mas qualquer pessoa mais criteriosa poderia se perguntar quando ela ia deixar de vez esse ambiente. Eu aproveito para entender melhor aquela experiência vivida, porque é muito intrigante para mim saber que alguém tira suas mazelas e sustento do mesmo espaço. Eu quero entender como era a rotina de vida na rua. Aquela pessoa que perde a rotina na rua, porque se você não tiver uma rotina, você não sobrevive. E aquele que perde o sentido, a rota dessa rotina, é aquele que você já encontra
que não sabe responder o nome dele. Ele conversa com ele próprio, ele já não toma banho, o cabelo tá grande, tá impregnado de sujeira, ele já enlouqueceu. Né? Porque o abandono na rua, ela enlouquece. Eu era uma pessoa que fazia várias oficinas no Centro Pop, Centro-Sul, né? E depois fui até trabalhar em um dos ateliês desses oficineiros, porque você tem que ocupar a sua mente, né? Então, Centro Pop é o lugar onde é que eu podia tomar banho, lavar minha roupa, e se eu ficasse até meio-dia, tinha um almoço, né? Podia fazer todos os dias, né? Podia ir todos os dias, mas dentro desse horário. Tinha que entrar, porque assim, você entra às 8 ou às 9, o negócio você entra às 8 e faz todas as suas atividades, que aí eles abrem meio-dia para o público da tarde, aí deixa o portão aberto, né? De meio-dia às 5. Então, e aí, às vezes, não ia todos os dias, ia 3 vezes na semana, ia 2, né? Porque, às vezes, o uso também ia para outras quebradas, porque o uso te faz rodar meio mundo, Belo Horizonte inteira. Mas eu sempre tive essa rotina, Centro Pop, às vezes pastoral, para uma roupa mais limpa. Nunca gostei de ficar fazendo as minhas roupas descartáveis, então, assim, tinha minhas mochilas, minhas bolsas, aí eu obtive, né, consegui, porque o Centro Pop tem um armário, né, é disputadíssimo a vaga de armário, né, então lá eu guardava minhas coisas para não ficar andando com mochila, lavava minhas roupas, então ali, querendo ou não, é uma meia casa, assim, né, e aí dormia debaixo do elevado Castelo Branco, né, e aí comecei a fazer uns corres, já fui profissional de sexo para sobreviver na rua, e assim era essa rotina da rua, porque a rua não tem rotina. Você vai em busca da doação, você vai em busca, né, do CEAS, ou atrás de documento, porque o que você mais, eu sou uma pessoa que tem 14 vias de identidade. Quando você não perde, os próprios companheiros da rua roubam sua bolsa, então vai junto. Sim. Né? Então você sempre tem que estar correndo atrás de alguma coisa. A rotina relatada por Alessandra, que tem a mesma idade que eu, é para mim quase uma vida inteira exposta. A rotina do adoecimento para muitos que vagam sem destino, das pequenas e essenciais ajudas recebidas pelos equipamentos do Estado como centro de referência para a população em situação de rua, da prostituição como meio de sobrevivência e da busca por identidade, ainda que seja de modo literal, através do documento, para existir para além daquelas ruas. Nesse contexto, eu preciso entender melhor quais eram as estratégias utilizadas por Alessandra durante esse período. Eu antecipo um pouco a sua resposta, indagando se ela, como citou algumas vezes, era violenta para não ser subjugada. Sou muito de galera, assim, né, de ter na turma, porque eu acho que quando você tiver uma turma, você se protege mais um ao outro, né? E eu sempre tive a cara muito fechada. Tem hora que eu tô lá no meu serviço, o que você tem? Você tá com raiva? Não. Né? Então, isso era uma forma também de proteção, assim, sabe? Mas eu falo de não é ser violenta, de ser violenta com o outro. Eu não permitia a violência. Vamos dialogar, vamos conversar, não, mas tu vai partir para a mão, então vamos partir para a mão, né? Então, dessa forma eu me protegia também. Então, e muitas das vezes eu acabava ganhando, assim, nessas lutas, assim, da rua mesmo, sabe? E aí, no meio, assim, se você uma vez consegue se proteger e sai ganhando, quem tá de fora não quer mexer com você, não. Porque você não deu mole. Você tá entendendo? E ali fala, olha, não mexe crescendo, não. E é assim. E isso não acontece só comigo, não. Tem várias mulheres aí, firme e forte na rua, que sobrevivem dessa forma. As que não sobrevivem, perde dente, anda com o olho roxo, quebra braço, quebra perna, perde a vida. E fora os abusos, assim, né? Eu falo fisicamente, fora o abuso, né, sexual. E não é por um, é por vários, é várias vezes, né? Sim. Então, se não chegar realmente, assim, né? Se aqui está sendo violento comigo, é aqui que eu tenho que ficar, então... infelizmente, é isso, né? E a gente vê hoje mais, né? Hoje a gente está conseguindo aí televisionar, né, cada vez mais essa violência, porque antes não mostrava. É difícil não perguntar qual foi o pior momento durante esse período em situação de rua. Alessandra não pensa 2 vezes. Nossa, são vários momentos difíceis. Eu acho que
Não sei se... Porque eu nunca tive um momento menos difícil na vida. Acho que todos os meus momentos... Eu acho que minha vida inteira foi muito difícil. Quem tá na rua, principalmente mulher, ela não dorme à noite. Você dorme de dia, onde é que tem movimentação. À noite você tem que ficar esperto, senão você é violentado. Né? Se você é uma mulher sozinha, ou você se prende a uma pessoa para te dar essa segurança porque é homem, é seu companheiro, ou você vai virar a mulher de todos. Né? Ou aí a gente, quando é uma mulher sozinha, você dorme, troca o dia pela noite. Isso é uma forma de segurança, é uma forma de se proteger. De dia tem mais movimentação, né? De dia tem algum equipamento que pode ir, põe sua cobertinha ali, né? E querendo ou não, de alguma forma, você está mais exposta, mais, né? Dá mais visibilidade, tem mais gente. Agora à noite, não. À noite é muito perigoso para a mulher, sozinha na rua. A conversa caminha para a ideia recorrente que as pessoas têm de quem está em situação de rua. Ou são loucos, ou são drogados, ou são vagabundos? Olha, quando eu escuto as pessoas assim, eu tento falar um pouco da minha história. Eu não tive opção, sou filha da rua. Né? Quando você não tem opção, você não tem oportunidade. Porque eu já nasci na rua, né? Tive essa confusão toda familiar, vai para casa de um, vai para casa de outro. Então, a todo momento, o que poderia ter me projetado, me preparado para o futuro, que seria, né, a educação, eu tive muito pouco acesso a ela. Então, qual a outra perspectiva que eu teria? Sendo que eu não tive oportunidade de estudar, não tive oportunidade de conhecer uma moradia digna, né, um lugar digno de sobrevivência, de viver. Né? Então, eu tento trazer um pouco, né, disso. Claro que tem pessoas que muitas das vezes tem uma estrutura familiar, tem toda a estrutura, tem formação e está na rua muitas das vezes é porque quer mesmo para poder ter a liberdade de fazer seu uso, né? E tem pessoas que vêm, né? Tem uma estrutura muito grande e vive ali no sofrimento e quando decide falar, né? Ou mãe ou pai, eu sou gay, eu sou lésbica, toda aquela estrutura que foi dada para ele fica em vão, porque o preconceito ele te traz para a rua também. Né? Então, são várias histórias, né? E vários porquês, né? Então, eu tento trazer um pouco, sabe? A falta de oportunidade, a estrutura, desde o berço, né? Eu não consigo não pensar sobre o discurso da meritocracia. A meritocracia costuma se apresentar como promessa de justiça, mas opera muitas vezes como álibi da desigualdade. Ao afirmar que cada conquista é fruto exclusivo do esforço individual, ela ignora os pontos de largada profundamente desiguais e transforma a sobrevivência em prova de caráter. Nesse discurso, quem vence é exaltado como exemplo e quem cai é responsabilizado pelo próprio fracasso, como se obstáculos estruturais não existissem. Alessandra, aos olhos dos outros, era cúmplice da própria derrota. E eu pergunto se ela consegue falar sobre isso, explicar para as pessoas a condição de quem está em situação de rua com alguma gentileza. Sim. É disso, assim, porque se não tiver, né, e é através dessa gentileza, aí eu gosto de ver que às vezes o impacto que eu gero na pessoa, porque às vezes a pessoa convive, somente em ambiente de trabalho, convive comigo, porque eu fui, sabe que eu sou Alessandra, eu sei que ele é o Fernando, mas aí na hora que eu falo assim, às vezes até no centro de saúde estou acompanhando alguém como profissional, e aí traz, mas isso aí é porque quer, eu falo, olha, eu sou fulano, ciclano, passei isso. Você tá de brincadeira. E aí começa a questionar. Mentira. Eu falo, olha, deixa eu te contar mais. Sabe? E aí vira uma formação. E aí, sabe? Não, você tem que vir cá fazer uma formação com o pessoal daqui. E aí direto eu tenho que, sabe, reunir com a galera da saúde, da assistência, né? Eu já fui no batalhão, porque eu cheguei para fazer um boletim de ocorrência com a pessoa que eu estava acompanhando, e essa pessoa era portadora do HIV, precisava no boletim de ocorrência, aquela negligência, e aí o policial veio de uma forma que aí na hora que eu trago, aí ele chama o comandante dele lá, porque ele não resolveu. E aí o comandante firme, assim, segurando, falando. E aí, na hora que eu falo, mais aqui, deixa eu falar com o senhor.
o senhor está falando que não acredita, mas deixa eu contar para o senhor que é possível. Ele, por que você acha que é possível? Eu falei, por mim. Ele, por que por você? Aí eu comecei a falar da minha vida. Aí ele foi chamando. Eu sei que esse boletim de ocorrência que demoraria ali 20 minutos, deve ter demorado umas 2 horas, ainda com convite, que depois eu fui no 34º Batalhão fazer uma formação com eles. Porque aí hoje ele é parceiro do pessoal, sabe? Faz altos trabalhos social com a população em situação de rua, com as ocupações, porque ele mudou a forma dele pensar. Porque isso é uma forma também, né, da gente sensibilizar as pessoas, né? Porque quem está de fora, eles não entendem que muito deles vive numa bolha, né? Eu falo que é nesse curso técnico. Estamos lá, ninguém conhecia ninguém, aí vamos falar um pouco da saúde na área da política pública. Então, na hora que eu venho contextualizar, que eu falo por mim, porque eu fui uma mulher que vivi, assim, naturalmente, que eu vivi em situação de rua e por essa situação eu fiquei 12 anos sem fazer exame preventivo. Todo mundo, o quê? Situação de rua? Como assim? E aquilo virou uma aula, sabe? Porque é isso, e aí você acaba sensibilizando as pessoas. Tanto tempo na rua me faz pensar que a Alessandra ainda tenha muitos vínculos com pessoas que ainda estão nessa situação. Afinal de contas, ela continuava por aqueles cenários. Mas eu tenho uma coisa comigo assim. Tem pessoas verdadeiramente que eu gosto, mas o contato que eu tenho, quando é necessário, quando faz parte do meu trabalho. Por quê? Todos os dias aqui, eu tenho meu cartão de passagem, mas eu gosto de fazer essa caminhada. Dá quase 1 hora daqui até o meu trabalho, que eu trabalho em floresta. Então eu faço 1 hora de caminhada, vou com meu tênisinho e tal, faço 1 hora de caminhada. Mas eu passo por ali só porque é um lugar onde é que eu ficava, né? Então eu passo caminhando todos os dias pelo elevado. E aí as meninas falam, eu faço aqui agora só igual deputada, só dou tchau aqui, mas não paro. Se não for relacionado ao meu trabalho, de busca ativa, de alguma formação, alguma roda de conversa naquele local, eu não paro. Dou tchau, dou joia, cumprimento. Por quê? É um lugar que me fez muito mal. Não sinto vontade de usar nenhuma daquelas substâncias que eu usava. Só que eu vejo como um suicídio. Você está entendendo? Porque ali não tem ninguém que vai me agregar nada. Às vezes eu posso agregar, mas se tiver ali, né, assistência social comigo, né, algum enfermeiro, algum outro profissional que possa agregar mais ainda, que vai fazer algum resultado na vida dele. Né? Assistente social, você está precisando do quê? Documento, encaminhamento, o médico do consultório na rua, eu estou sentindo uma dor aqui, a enfermeira, vou fazer um curativo. Assim eu vou, porque eu estou levando alguém que vai agregar. Eu sozinha não vou conseguir agregar. E nem ele. Às vezes eu vou lá matar a saudade. Não, eu vou ficar. Porque às vezes aquilo pode ser um gatilho para me arrastar. Então eu vejo como se fosse um suicídio. Então eu não me permito nem sentar meia hora, se eu estiver sozinha, para bater um papo. Você está entendendo? Às vezes um para, me dá um abraço, né, e tal, mas nada assim de parar, vamos parar aqui, vamos sentar e bater papo. Não faço. Se não for relacionado ao meu trabalho, né, a entregar minha marmita, que eu paro para entregar marmita aqui, paro lá na Lagoinha, paro rodoviária. A fala de Alessandra me surpreende. É notório que o medo dela não é da rua. Ela continua sempre nesse local, ainda que agora sob outro aspecto. O medo dela é das drogas, é da recaída, é de voltar ao uso contínuo que tanto levou dela no passado recente. Desde quando decidiu mudar de vida e foi aceita na Asmari, tinha também se libertado das drogas. Eu questiono se ela se sente forte por ter deixado o vício. Eu me considero uma pessoa forte por ter sobrevivido a tudo isso, assim, sabe? Não só pelas drogas, mas de tudo que eu vivi, assim, sabe? Eu não consegui tratamento, eu não consegui acessar a sessão, não lidei bem com medicação, nada disso. E, de alguma forma, lendo livros, né? Eu passava muito tempo lendo livros que me ajudavam também bastante. De ir em lugares diferentes, né? Do que aquele... Sempre me refugiava, às vezes eu ia lá para Lourdes, às vezes lá para Praça da Savassi,
sabe, mudando um pouco o território com menos aglomeração daquela galera, né, de pessoas, assim. Eu sempre dava... Então, assim, dava a hora da minha abstinência, era esse rolê. Subia lá pra Praça do Papa, às vezes pegava carona no ônibus, carona no caminhão de lixeiro, os meninos do lixo, da coleta. Subia, tava lá atrás com eles, descia as sandradas toda, até lá, minha filha. Depois voltava estreando tudo de novo, às vezes vinha, sabe? A caminhada, assim. E aí foi passando um mês, né? Porque assim, a gente não conta vitória, sabe? Às vezes, né? Aí eu tive a primeira recaída com 2 anos sem usar. E aí volta, comendo até os rebocos das paredes, porque a cada recaída parece que o uso é muito mais intenso. E hoje tem 16 anos que eu não faço uso. E nem por brincadeira, assim, eu tô triste, eu vou usar, eu tô alegre, eu vou usar. Nem por brincadeiras de assim, deixa eu dar nada. Porque, assim, eu gosto de falar que vem igual um filme, de tudo assim, sabe? Da onde que quando eu usei a primeira vez, é onde eu fui parar, sabe? Então, assim, eu não quero isso mais pra minha vida, porque eu sei o tanto que isso me prejudicou, de caminhar, sabe? De me reestruturar como ser humano, quanto mulher, quanto pessoa. A rua se apresenta mais uma vez como local que acompanha a trajetória de vida de Alessandra em todas as suas fases. A mesma rua que a encaminhou para o vício, para a ruína, é que a ajuda a enfrentar a abstinência. Caminhar, mudar de paisagem, ver gente diferente, ver locais bonitos, respirar os ares da zona sul da capital mineira, ajudam a fazer com que ela enxergue mais longe do que aquele instante. E se distraindo do instante, ela lembra do passado e não quer voltar pelo mesmo caminho. Mas não foram só as lembranças dos dias esmaecidos pelo vício que a fizeram largar. Eu acordei 5 dias sem tomar banho, mau cheiro, suja, muito emagrecida. E nesse dia, assim, eu falei, eu não suporto viver isso mais, assim, sabe? E falei com Deus, o Senhor me tira dessa vida ou eu vou tirar, porque eu já não estava suportando. E nesse rolê, assim, né, de submeter ao tráfico para fazer uso, para ter um dinheirinho para mandar para meus meninos. E aí eu falei com Deus, assim, o dia que o Senhor me arrumou um serviço com dignidade, eu saio dessa vida. E aí a dona Geralda me abraça. E ali eu fui, sabe, trabalhei, puxei carrinho grávida, não grávida, comecei a ganhar meu dinheirinho, dar valor pro meu dinheiro e decidida mesmo. Eu só consigo enxergá-la como uma rocha. Ali na minha frente, falando tudo com uma certa naturalidade, apesar da seriedade. Sem remédio. Só com decisão. Muito. E eu falo que essa parte da força de vontade, acho que foi na hora que eu caí bem na real, assim, sobre o amor pelos meus filhos, pela minha família, né? Então, a gente tem que ter algum propósito, tem que se apegar a algo, se não for fé, né? Vai um amor a você próprio. Foi aí que entendi que não tinha remédio, tinha propósito. Que tinha abstinência, mas também tinha amor. Ela teria tratamento se quisesse, mas não era por aquela via que ela queria caminhar. Não era essa a rua dela. Alessandra atravessou para o outro lado da rua. O lado dela agora era o que dava sustento e sustentação. Pão e suporte. A política, que dava sentido a tudo, tornou-se também trabalho. Hoje eu estou trabalhando no Moradia Primeiro, Minas Gerais, né? Que é uma iniciativa do Ministério Público com a Pastoral do Povo da Rua, que está a caminho de se tornar uma política pública, né? Mas já tive várias outras experiências, né? Como Consultório na Rua, BH de Mãos Dadas, Contrades e outras STs, Centro Estadual de Defesa de Direitos Humanos. E hoje estou lá. Eu sou redutora de danos, né? Que é a agente social, a gente trabalha com a redução de danos, que é nessa lógica, né? De ajudar a pessoa a se organizar, né, dentro do território da moradia, com os equipamentos, né, de saúde, de assistência, com a questão do uso, do CESAM, né, porque a maioria dos participantes, né, são pessoas que vêm diretamente da rua,
com os seus desafios, né? Saúde mental, uso abusivo. E a redutora de danos, ou o redutor, é isso, tem essa trajetória, né? De vivência, sobrevivência e de superação. O Moradia Primeiro é uma política baseada na ideia de que um abrigo deve vir antes de qualquer outra exigência. O programa parte do princípio de que ter um lugar seguro para morar é o que torna possível enfrentar problemas como o uso de drogas, desemprego ou vínculos familiares rompidos. Inspirado no modelo internacional Housing First, o Moradia Primeiro entende a moradia como direito social e como base concreta para a reconstrução da autonomia e da cidadania. Em Belo Horizonte, o projeto, também desenvolvido pela Pastoral Nacional do Povo da Rua, oferece aluguel solidário a famílias que viviam nas ruas, aliado a um acompanhamento contínuo e multidisciplinar com apoio social, psicológico e de saúde. Além de garantir a casa, o programa trabalha a reintegração comunitária, o acesso a serviços públicos e o fortalecimento de vínculos, reconhecendo que sair da rua é um processo gradual e singular. É nesse rolê, como ela mesma diz, que está a Alessandra. Resta-nos saber como ela, a Lelê, conseguiu se ajeitar em um abrigo. Visto aqui que é o Bruno, passa por aqui e vê um movimento de 4 pessoas e entra para poder bater ideia, papo. O aqui a que a Alessandra se refere é um galpão na Avenida Tereza Cristina, no Prado, ao lado do viaduto Itamar Franco. E eles estavam ocupando aqui 4 homens. E a estrutura, querendo ou não, para 4 pessoas é muito grande, né? E aí o Bruno vai atrás da pastoral para pedir apoio para poder arrumar cesta básica para eles. E aí a pastoral vem trazer essa cesta básica e conhecer. E nesse mesmo dia, eles tinham alguma atividade nas maras. Ele falou, nossa, tem um espaço ali que 4 pessoas ocupou e tal. Por que vocês não vai para lá para poder fortalecer a luta deles também e tal? E tá, e nisso nasce. E aí começa, eu venho, aí foi vindo outro, na hora que assustou, a gente tinha 13 pessoas. E a gente começou a organização do espaço, mas ainda não tinha um nome, porque o espaço era uma fábrica de cosméticos, então tinha muita sujeira, muito entulho, e a gente começa. E aí eles começaram a apoiar, né? Aí entra Brigadas Populares, né? Na época, hoje não tem Brigadas Populares, é o MTST, que também é apoiadores nossos aqui também, né? E aí chega a Pastoral de Rua com esse Bruno, que também é da Brigadas Populares, na época, Bela Gonçalves, né, da Brigadas, que aí a Bela chega aqui para esse apoio, para a ocupação desde as brigadas, né? Depois foi vereadora, continua apoiando, deputada, continua apoiando. O espaço é denominado então de Ocupação Anita Santos. Anita Gomes dos Santos nasceu em Belo Horizonte em 26 de julho de 1959 e viveu cerca de 30 anos nas ruas da cidade, experiência que atravessou toda a sua vida e seu compromisso com a luta por direitos. Mulher negra e mãe de 4 filhos, ela se tornou uma das principais lideranças na defesa da população em situação de rua e do direito à moradia no Brasil, participando da fundação do Movimento Nacional de População em Situação de Rua e atuando em espaços políticos e sociais para dar voz a quem vivia às margens da sociedade. Anita integrou coordenadorias nacionais e estaduais, fez parte de fóruns e associações de luta por moradia e direitos humanos. Ajudou a articular políticas públicas e representou essas populações em diversos espaços de decisão. Seu legado inspirou e transformou a mobilização social em torno dos direitos das pessoas em situação de rua, deixando marcas duradouras em Belo Horizonte e além. Alessandra começou a fazer jus ao nome de Anita Santos naquela ocupação. Tornou-se, na prática, uma líder daquele espaço. O que eu puder organizar aqui, sabe, assim, igual a cozinha, uma iniciativa minha, que era um espaço que estava sem função, estava abandonado, sujo, né? A gente está montando um telecentro ali, né? Ganhei 9 computadores completos no Tribunal de Justiça, vai ter uma biblioteca, sabe? Então eu estou focando nessas questões que é coletiva, para trazer para o coletivo. O que eles fizerem entre eles para lá, eu cansei. Tem 9 anos que eu fico aqui, ó, ficava mediando conflito de um, conflito do outro. Criada em 2023, a Cozinha Solidária Anita Santos nasceu da iniciativa da Alessandra. Todos os sábados, muitas marmitas são preparadas e distribuídas nas regiões do Carlos Prates,
Barro Preto e Centro, a partir de um grupo de solidariedade que envolve moradores da ocupação, voluntários da Pastoral do Povo da Rua e parceiros doadores. Com estrutura simples, mas organizada, a cozinha funciona graças ao trabalho coletivo e enfrenta desafios constantes para garantir insumos e manutenção, mas segue firme como gesto concreto de cuidado, partilha e segurança alimentar, transformando experiência de exclusão em ação comunitária. Além da cozinha, que para ela é mais que trabalho, é dom, Alessandra trouxe para si o cuidado de deixar tudo em harmonia na ocupação. Mas essa tarefa não é fácil. O espaço já diz tudo, coletivo. Então, se é um espaço coletivo, o que eu tenho que fazer é o quê? É algo que traz um bem comum para todos. E as pessoas não entendem isso. Quer fazer coisas dentro do espaço que é coletivo, que pode afetar o coletivo inteiro. E essa parte é o mais desafiante. É de você fazer essa pessoa entender isso. Olha, eu sei que é sua casa, tudo bem. Mas se você fazer isso aqui, né? Que é um espaço tão pequeno, que é isso vai afetar outras pessoas. Isso vira, porque não consegue entrar na mente deles. E aí isso entra na mente na hora que a polícia chega. Aí se a polícia chega, é denúncia. Não é pelo ato que ele estava fazendo. Você tá entendendo? Então é um desafio muito grande de você trazer isso para as pessoas, assim, de responsabilizar elas, cada um. Olha, eu não acho legal fazer isso dentro de um espaço tão pequeno que é para todos, né? Porque é disso, aqui é um espaço coletivo de luta por moradia, não é de permanência. Porque aqui mais que está provado que é um espaço, né? A gente está perto de muita coisa, está perto de tudo, mas se você for pegar a realidade, a gente mora a menos de 15 metros da linha do trem ferroviário, né? Então é um espaço de risco, é uma área de risco. Olha, eu já me dei demais, assim, né? Mas hoje eu pego um pouco mais leve, porque assim, eu entendi que a forma de eu agir, a forma de eu pensar não é da sua forma, às vezes pode até bater, né? Eu entendi que todos que moram aqui são adultos, né? São responsáveis, cada um pelos seus atos. E então eu já mediei muito conflito aqui dentro, e conflitos sérios mesmo, gravíssimos, violentos, né? E aí depois aquilo foi me adoecendo, eu comecei a fazer até terapia. E na quinta terapia, eu estava tão assim, que assim, eu nem voltei mais. E aquilo me sarou de uma tal forma que a terapeuta trouxe para mim. O que é seu, Alessandra? E aí ela foi me mostrando que nada daquilo que eu levava para a terapia era meu, né? E o que é seu? O que era meu mesmo não tinha, porque eu não estava tendo tempo de pensar no que era meu. O que era o meu propósito aqui dentro? O que você quer ali dentro, então? Se pôr em risco constantemente, mediar conflito constantemente, e a parte que você precisa de viver? Você precisa de se organizar. E aí eu saio de lá com isso na cabeça, pensando aquilo, será que ela tem razão? E aí eu chego aqui, tinha 2 rapazes. Porque eu vou matar. E eu olhei dentro do olho dele e falei, vai, mata. Só que antes de matar, você avisa sua irmã que mora aqui na frente, porque todo ato tem consequência. Se ele não te matar, né, nessa briga dos 6 usos aí, ou alguém da família dele não vir querer correr atrás das coisas, você vai preso. Aí a sua família vai ter um gasto com você. E avisa a esposa dele também que você está matando ele. Você vai matar ele, por ela se prevenir, porque ela tem filho. Ele olhou dentro do meu olho assim, que é isso, Lelê? Eu falei, pois é isso mesmo. Passei direto e entrei para dentro da minha casa. Aquilo trouxe um alívio tão grande para mim que você não tem noção. Ele entrou para dentro da casa dele, foi viver a vida dele, nada aconteceu, e aquilo me trouxe um alívio tão grande daquilo que ela trouxe para mim, o que é seu. Eles não são crianças, eles são adultos, eles têm que, seja lá o que fizer, responder para os seus atos. Se isso não for sabedoria de vida ou inteligência emocional, eu já não sei mais como nominar. Na minha rápida análise, a Alessandra tem uma grande inteligência prática, que é aquela que a gente utiliza para resolver os problemas do dia a dia. E vejo nela também uma inteligência social, que eu nem sei se existe, que
que é voltada para o coletivo, muito ancorada nas relações interpessoais. É como se ela tivesse entendido em loco as dinâmicas sociais. Mas eu tenho curiosidade de entender como ficou a educação formal dela hoje, para ela que deixou a escola com 14 anos. Formar agora, ensino superior agora. Eu saí da escola, terceira série de escola. E aí, em 2023, eu finalizei o Enseja, finalizei o ensino fundamental. E em 2024, eu fiz o ensino médio. Né? E aí, desde o ano passado, eu estou fazendo um curso técnico de enfermagem, iniciei ano passado. E estou de férias do meu curso. E aí, estou nessa luta aí, né? E esse somatório de inteligência faz com que a Alessandra tenha grande entendimento do seu contexto. Isso a deixa mais aliviada por um lado, mas por outro, não é possível esquecer uma preocupação. Então, tem 9 anos, as pessoas se acomodaram de tal forma que eu não consigo esquecer, porque a minha proposta aqui é que eu vá para um lugar onde é que eu moro com mais dignidade. Então, eu não esqueço disso nunca. Então, não gosto de fazer nada que vá atrapalhar o outro. Mas as pessoas estão tão acomodadas aqui, eu acho que jamais sem perspectiva dessa vida digna, dessa moradia digna, e eles se acomodaram e, sabe? Depois de tanto tempo em busca de abrigo, Alessandra hoje tem um teto, ainda que não plenamente seu, sempre ameaçado pela condição provisória de uma ocupação. É nesse lugar instável, entre conquista e risco, que surge a pergunta inevitável. Qual é o sentimento de quem luta todos os dias pelo direito a uma moradia digna? Esperança. Eu acho que é esperança, assim, sabe? De alcançar esse propósito em meio a 14 mil pessoas vivendo em situação de rua. Eu complemento essa resposta com outra pergunta. O que para você significa ter um teto? Tudo assim, né? Porque eu acho que um ser humano sem teto ele não é nada, né? A gente precisa de fazer essa higiene pessoal, física, né? E na rua, muita da gente acaba até xingando quando passa numa localidade que está com mau cheiro, ou de ver alguém fazendo ali. Ele vai fazer aonde? Aonde que ele vai fazer? Banheiro é 2, 3 reais. Se o cara tiver de piriri, quantos 2, 3 reais? Às vezes você não tem o que comer durante o dia. Né? Às vezes você está com uma refeição só no estômago, você vai ter 6, 10 reais, pra você ficar aí toda hora pagando banheiro. Não vai pagar, vai fazer na rua, que é o que ele tem, ele está na rua. Eu não consigo deixar de lembrar do comentário que Janice e eu fizemos ao chegar à ocupação para entrevistar a Alessandra, quando reclamamos do cheiro de xixi na rua. Relatei essa cena logo no início do primeiro episódio desse podcast. E é aqui, no 4º episódio, que a Alessandra me pega pelas mãos, não literalmente, mas com a força da experiência, me coloca no lugar de tantas pessoas que vivem nas ruas e me ensina, de forma clara e direta, que antes de qualquer julgamento, é preciso ter conhecimento de causa. Né? Então, assim, cada banho que eu tomo, agradeço a Deus demais, da conta, sabe, de ter minha roupinha limpinha, o lugar onde é que eu guardo a minha roupa, o meu banho, né, na hora que eu quero, comer na hora que eu quero, fazer o que eu... né, sabe, de ter a geladeira, me tomar minha água, de ter minhas coisas. Né? Então, eu acho que a moradia, né, eu ainda assim, eu reclamo muito com Deus sobre isso, mas eu me sinto melhor do que estar na rua, né? Eu me sinto... Mas eu ainda sonho e busco, por isso que eu quero melhorar, né, meu currículo profissional, para mim poder, se não for através da luta aqui, que eu tenha condições de pagar meu aluguel com o meu próprio trabalho, numa casa mais digna, porque eu ainda sonho em morar realmente numa casa mais digna, sabe? Onde eu posso ter o meu quarto, não precisa de ser uma mansão, não, meu quarto, porque minha casa, se você chega na sala, tá minha cama, né? Então eu não tenho privacidade, meu banheiro é fora de casa, então se estiver chovendo eu tenho que ir lá pro lado de fora para usar o banheiro. Se eu acordar de madrugada eu tenho que ir do lado de fora da casa, sabe? Mas sou grata porque eu já tive condições de vida bem pior do que eu vivo hoje. Então, é isso. Em busca de mais esclarecimento, eu pergunto a Alessandra o que ela diria a quem nunca viveu essa realidade. O que, afinal, precisa ser compreendido? Sem saber que também falava comigo, ela responde com a força de uma sentença.
Eu acho que a pessoa, ela... Não vou nem falar de ser sensível ao outro, assim, sabe? E também nem daquele sentido de falar assim, vou sentir na pele do outro. Não, é só realmente, eu acho que assim, respeitar o que cada um vive. Se não puder ajudar, que não critique, né? Eu acho que assim, porque ninguém entende, né? É uma situação, acho, muitos julgam porque tá lá, porque quer, não. São várias violências física, mental, sexual, né? Você passa por várias questões para poder chegar na rua, né? E às vezes a pessoa tem toda a estrutura, mas não tem liberdade. Vive em cárcere, com toda a estrutura. Então é nunca julgar, às vezes é buscar entender, se não puder ajudar, né? Mas se puder, né, pensar, né, e se fosse eu ou se fosse alguém da minha família, eu acho que isso ajuda a repensar, sabe? Porque todos nós está propício, né? A questão financeira também, né? Às vezes o status e fama também é muito, né, para muitas pessoas, né? Abandona lá a família toda estruturada, que trabalhou a vida inteira e já não aguenta administrar mais nada daquilo e não quer saber daquilo e vem querer conhecer uma outra realidade e acaba ficando. Muitos vai e volta, né? Muitos a família tenta recuperar, que você vê vários carrão, vem aí, veste bem, achando que a roupa vai pôr ele. Não, às vezes a pessoa quer viver aquilo mesmo, sabe? E tem pessoas que nunca teve condições de viver nada de bom na vida. Eu imagino a menina Lelê e a mulher Alessandra se encontrando na frente do espelho. Eu consigo acompanhar um diálogo entre elas. Quem é você hoje? Pergunta a Lelê, de 14 anos. Alessandra não hesita em responder. A Alessandra, hoje ela voltou a sonhar, assim, né? Porque muito tempo eu entreguei meus sonhos, minha fé, esperança. Eu acho que eu renovei tudo isso, assim, sabe? Então, a Alessandra hoje, além de ser mãe, ela é vó, né? Então, eu penso em finalizar meu curso, né? Eu penso em ter dado certo as minhas provas do Enem, porque eu também quero um curso superior, né? Então, a Alessandra hoje, ela sonha, mas também põe a mão na massa aí para projetar um futuro melhor. Se não for para mim, que seja para meus filhos, para meus netos, né? Para que eles tenham uma estrutura melhor. A menina no espelho dispara. O que mais te orgulha? É do que eu tô buscando hoje, assim, né? De ter minha família, né, perto, né? De ver os meus netos crescendo, coisa que eu perdi muita fase dos meus filhos. Então, hoje eu acompanho mais de perto os meus netos. Tem 3 netos, tá, gente? Os meus netos. E acho que sabe, esse lado, assim, né? Essa perspectiva, né? Ainda que eu venho buscando aí. A menina quer saber o momento exato que a mulher percebeu que a rua era a sua realidade. Alessandra suspira e responde. Então, tudo na minha vida foi muito difícil, assim, né? E eu, em certo tempo, eu acho que assim... E aí eu acho que é a hora que eu encarava esse uso abusivo, pensando em toda essa falta. Por que eu não tive isso? Por que eu não tive aquilo? Sabe? E aí eu parei muito tempo com essas reclamações, assim, de querer entender o porquê de tanta escassez, o portanto de faltar tanta coisa, de tanta... né? Eu nunca tive oportunidade disso, eu nunca tive isso, eu nunca calcei isso, eu nunca vesti aquilo. Então eu fiquei muito tempo lamentando. Só que aí na hora que eu chego aqui, que é um ambiente, eu acho que assim, na rua eu fiz muitas amizades, sempre assim, esse jeitão meu fechado, que eu sempre fui de cara fechada, né? Eu acho que é um certo modo de defesa. E daquela assim, se minha áurea, meu anjo de guarda não bateu, então também não procuro, sabe? Então, muitas das vezes eu evitei também muito conflito, então fiz muito amizade, porque eu era daquela que de também mediar, sabe? Então, na hora que eu chego aqui, então muito conflito, aí depois eu assumo essa liderança, mais conflito ainda.
Só que aí é o que me dá força quando eu olho para trás, o tanto que eu caminhei, né? Mesmo com tanto porquê. A menina não esconde suas incertezas e pergunta ainda se a mulher tem ideia da mudança de sua vida, ainda que ela tenha trilhado toda a sua trajetória na rua e, de alguma forma, continuado nela. Tem hora que eu me pego para pensar, aquela Alessandra lá, né? Eu venho de um lugar onde é que, né, os vizinhos falavam, vai chegar aos 14 anos, não vai chegar aos 18 hoje, né? Mês que vem eu faço 45, isso. Por tudo aquilo, né, da onde que eu vivi, aquele tanto de sofrimento, aquela tanta escassez, aquilo tudo que eu vivi. Então, assim, muitas das vezes, né, o que eu me submetia, né, a viver também, às vezes por questão de sobrevivência mesmo, né? E aí tinha esse julgamento. Então, na hora que eu olho para trás, né, eu caminhando aí, fazendo 45 anos, que eu achei que realmente, né, que muitas vezes as pessoas te julgam tanto que você se apropria do julgamento. A Lelê ainda questiona quando a Alessandra se reconhece como liderança. Nunca, só na hora que você vai vendo as coisas acontecer, assim, sabe? Porque foi para mim muito difícil isso, assim, né? Eu acho que até hoje isso acaba me incomodando muito. E tem hora que eu sempre me pego a pensar, assim, nessa posição, né? Eu estou sempre movimentando, mas sempre achando que eu tô parada. E aí sempre vem alguma resposta, assim, sabe? De algo que eu fiz e achei que tá demorando. Eu sou uma aquariana, né, gente? Então eu quero trem pra ontem. Assim, né? Pra amanhã, pra ontem, eu quero pra agora, sabe? Então aí tem hora que me dá aquele sentimento, assim, de não tô fazendo nada. Tem hora que eu tô envolvido num tanto de coisa que eu falo, eu não vou dar conta, porque por que eu fui fazer isso? Mas no final das contas... E são lugares que não sou eu que me ponho, assim, né? E aí, na hora que eu vejo, aí é essa hora que eu me sinto liderança, né? Principalmente quando eu vou falar não da minha vida, assim, né? Eu vou representar a vida dos outros, né? Então, é a hora que eu vejo o tamanho dessa responsabilidade, né? Do nome de ser liderança. A menina do espelho sorri orgulhosa. E ainda pivete, pergunta se houve resgate de autoestima. Demais da conta, eu era calejada, tinha aparência assim de, né, eu era muito magrela, demais da conta, acho que eu engordei uns 20 quilos, pra você ter ideia, demais. Eu tenho 1,73 m, eu pesava 45 quilos. Então, se eu chegasse na UPA com a unha aqui encravada, eu tinha que fazer exame de HIV, porque o meu peso... E o meu físico era muito magrão, andava até meio encurvada. E era constantemente isso. Tinha vezes que eu até xingava, sabe? Mas é porque eu era muito abaixo do meu peso. Muito, muito, muito. Então, assim, eu gosto de me vestir melhor. Arrumei meus dentes, que eu perdi os dentes, né? Por causa de uso abusivo. Não foi ninguém que arrancou, não. O uso, o não cuidar mesmo, né? E hoje eu gosto de cuidar de mim, gosto de comprar meus produtos, gosto de estar sempre renovando. A menina no espelho, olhando-se no futuro, pergunta qual é a sua fé e tenta medir, pela distância caminhada na rua, o tamanho da sua crença. A mulher do outro lado suspira. Ela, que podia questionar os homens, as instituições e até mesmo Deus, responde. Hoje eu sou um bandista, né? Sou um bandista, mas creio muito em Deus. Acho que, né, Deus está em todas as religiões, em todos os cantos do mundo, né? Está com todos aqueles que creem, até daqueles também que não creem, porque todos nós são criações, né? É de Deus. A gente questiona muita coisa. Eu questionava muita coisa com Deus, mas de deixar de crer, não, porque eu acho que senão eu não teria sobrevivido, assim, sabe? Questionar, até hoje eu questiono. Você sabe muito bem a filha dele que pus no mundo. Questionar eu questiono, mas de crer que tudo que eu consegui viver e sobreviver foi com cuidado, sabe? Proteção de Deus, eu sei que é. Falando de fé, Alessandra aproveita para deixar uma mensagem para quem ainda está em situação de rua. Diz o que é necessário para superar essa vivência. De muita fé e esperança mesmo, sabe? De
dias melhores, né? De vida melhor. E eu acho que é disso, de nunca perder a fé e a esperança que é possível, né? Acho que é essa a palavra. A menina que já sabe a resposta pergunta por fim para a mulher se a rua a acolheu ou a expulsou. Ela, por muitos anos, ela me acolheu. Muitos, né? Eu vivi mais de 20 anos em situação de rua. Então, ela, de alguma forma, ela me acolheu. Como que ela te acolheu? De eu poder, assim, de alguma forma, eu falo de... Não onde eu me via no vazio, né? Porque, assim, a rua é o último estágio. Eu saí viva da rua. Então, eu me senti acolhida, porque tem pessoas que, quando a rua não acolhe, ela morre. E muitas das vezes, brutalmente assassinada. Né? Se ela não for brutalmente assassinada, ela vai adoecida fisicamente. Né? Então, eu tive apoio médico, né? Eu na rua eu tive assistência, eu tive mesmo pouca, porque assim, hoje eu trabalho, né? Então eu consigo entender, muitas das vezes quando eu chegava no equipamento de assistência não tinha aquilo, hoje eu vejo como é que funciona, né? Então eu falo que assim, até disso Deus me deu oportunidade, né, os meus orixás, que eu acredito demais, de viver essas duas partes, onde eu era usuária e precisava de acessar esses equipamentos, e hoje ser uma profissional que posso, de alguma forma, ofertar algum tipo de cuidado, né? Então, assim, eu tive médico, tive assistência, tive apoio tanto, né, da Pastoral do Povo da Rua, que foi meu apoio. Acho que através deles é que eu consigo enxergar além da rua. BH no coração, 81 na certidão. Pai engraxate, mãe artesã no chão. Corri mais que o medo, sonhei competição. Mas sonho cai, quando cai a fundação. Pai, se foi cedo a base desmontou. Casa rodando, escola que falhou. 14 anos, gravidez, condenação. O mundo aponta o dedo, não oferece a mão. Mangueio não é escolha, é sobrevivência. Moeda no sinal pra bancar a existência. A rua não é casa, mas também não solta a mão. A rua não me matou, eu virei contramão. Bala no farol, sol queimando a pele. Amor vira faca quando a vida fere. Crack chega manso prometendo silêncio. Depois cobra tudo, rouba tempo e senso. Ser mãe na rua é guerra sem bandeira. Conselho diz não, mas não dá solução. Pra não perder meus filhos, fiz decisão cruel. Afastei pra proteger do inferno a céu aberto e réu. Esse foi o último episódio do podcast Mangueio. Uma história sobre atravessar a rua sem romantizá-la, sobre sobreviver quando quase tudo falta e sobre permanecer quando desaparecer parece mais fácil. A trajetória de Alessandra Martins não fecha um ciclo, nem oferece redenção, mas deixa uma pergunta aberta. O que uma sociedade faz com quem passa a vida inteira lutando apenas para existir? Agradeço a Alessandra Martins por confiar sua história a mim e a você, ouvinte, por escutar e por carregar essa narrativa adiante. Mangueio virou voz, virou luta, virou chão. Não peço esmola, eu cobro obrigação. A rua não me matou, mas quase levou. Eu tô de pé e isso não foi favor. Nesse episódio, o roteiro é meu, Leandro Negreiros, elaborado a partir da entrevista realizada com Alessandra Martins em janeiro de 2026. O conteúdo é do canal de podcast Palavra Narrada. A produção foi realizada pela Fábrica de Podcast. A Isabela Martins é responsável pela social media do Palavra Narrada. Janice Maia foi responsável pela captação de vídeos, pelas fotos e pela arte que ilustra esse podcast. Revisão e leitura crítica de Gustavo Negreiros. A música Mangueio que você ouviu durante o episódio, tanto a letra quanto a melodia, foi produzida por inteligência artificial, a partir de um resumo que elaborei da vida de Alessandra e de um prompt que solicitava, abre aspas, música de rap em português brasileiro, com voz masculina forte, grave e potente, presença marcante e atitude confiante. Ficou muito bom, não é?
A música completa está disponível no link do Spotify, presente na descrição desse episódio. Acompanhe os perfis do Palavra Narrada no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no TikTok. Curta, comente e compartilhe os conteúdos. Assim essa e muitas outras histórias podem chegar a muito mais gente. Obrigado. A rua cobra caro pra te deixar passar, mas não foi ela que conseguiu me apagar. Grade cedo ensina ódio e desconfiança, mas uma voz dizia, você ainda alcança. Parei na prisão com o mundo julgando, escrevi ofício pra não me arrancarem do bando. Lixo abriu porta que ninguém abriu, catando rejeito. Sobrevivi, resisti, da caçamba à cozinha, dignidade na mão. Descobri que viver também é posição. Mangueio virou voz, virou luta, virou chão. Não peço esmola, eu cobro obrigação. A rua não me matou, mas quase levou. Eu tô de pé e isso não foi favor.